O capitalismo é o grande vilão? É o culpado da desigualdade e da pobreza no mundo? Nesse vídeo eu trouxe algumas informações bem interessantes para você que quer aprender um pouquinho mais sobre a economia mundial e o que tem acontecido nos últimos anos, mais especificamente o que aconteceu em 1971, que fez com que, infelizmente, as coisas piorassem muito para a maioria da população. Então fica comigo, acompanhe esses slides que eu tenho certeza que você vai ter uma outra visão de tudo isso. Bem, pessoal, então vamos lá. O capitalismo é o culpado da desigualdade e da pobreza no mundo? É isso que a gente vai tentar trazer aqui para você refletir. Algumas informações bem interessantes que pouca gente conhece, mas que vai te deixar aí mais antenado com relação à economia mundial, tá bom? Então aqui sou eu, né, o Jardel, profissional de vendas e marketing de rede há mais de 24 anos, um consultor prata da empresa Jean Rosé, algumas habilidades e competências que eu desenvolvo ao longo dos anos aí, né? Sou parceiro e sócio do programa de afiliados da comunidade UgPay, né, Evorit New, com a filosofia New, que é a nova evolução econômica do mundo. Sou parceiro do programa de afiliados da Exchange Binance, né, sou trader, pós-graduado em educação do ensino superior, investidor privado, idealizador do curso online O Básico do Trader para iniciantes, está lá na plataforma Hotmart, para quem quer aprender aí a ler gráfico, né? A analisar o mercado de renda variável. Sou coproprietário da carteira global de investimentos CRU, CryptoUnit, empreendedor, aluno da Academia do Investidor Privado e bacharel em fisioterapia. Aqui tá minhas redes sociais, se você ainda não me segue aí no Facebook, minha página tá lá, meu Instagram, Jardel Upstar, meu canal do YouTube, Jardel Barros. Vai ser uma honra ter você aí acompanhando a gente, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E a gente aí pegou essas informações aqui de um canal bem interessante que eu sigo aí do Criptomaníacos, que fala muito sobre criptomoedas, Bitcoin, e também trouxe essa informação bem interessante esse Twitter aqui, né? WTF, que é em inglês aí, não sou muito bom do inglês, mas é tipo um palavrão que ele fala aqui, né? Tipo, what the fuck happened em 1971. Né? Ou seja, o que desgrama aconteceu, que diabo aconteceu em 1971. E traz muito do que a gente vive hoje, que muita gente fica metendo pau no capitalismo, né? Que o capitalismo é perverso, é cruel, que cria desigualdade, que cria aí a pobreza, e a gente vai tentar trazer aqui realmente o que é que aconteceu, né, em 1971 e por que hoje a gente vive numa desigualdade, numa pobreza extrema no mundo todo, né? Então, esse Twitter aí dá para você procurar, pesquisa, tem muita informação e a gente vai falar um pouquinho disso, né? A origem do colapso e o fim do padrão ouro que aconteceu em 1971, que pouca gente sabe, né? Então, descubra o que aumentou a pobreza no mundo. Não foi o capitalismo, né? A gente vai ver aqui que são atitudes sempre de pessoas que estão no poder, tá? Algo muito sério e grave aconteceu, pois a partir desse ano, todos os indicadores econômicos e sociais começaram a se afastar muito da média dos anos anteriores. Então, até 1970, os indicadores sociais eram muito parecidos, tudo crescia de forma bem equilibrada. E depois desse ano aqui, muita coisa começou a desandar. Então aqui são os dados, eu vou te mostrar aqui dados dos Estados Unidos, algumas coisas do Brasil e aí, com certeza no resto do mundo todo não foi diferente. Então vamos falar um pouquinho dessa origem do colapso aí, né? O que é que aconteceu lá em 1971? Tá? A gente fala aqui de um acordo de Bretton Woods, se você não sabe o que é isso, né? Foi uma conferência que aconteceu, né? Geralmente as moedas todas ao redor do mundo, né? Elas idealizam, elas selecionam uma moeda para ser o padrão mundial, de reserva mundial dos países, para ter uma negociação de importação e exportação, né? E ao longo das eras aí, dos séculos, isso vai se renovando, isso vai sendo construído para ter um equilíbrio econômico mundial. Aconteceu uma conferência, né, de Bretton Woods, a gente vai mostrar isso aqui, definindo o sistema de Bretton Woods, que foi lá nesse lugar, né, nessa cidade aí, que foi um gerenciamento econômico internacional, onde estabeleceu em julho de 1944 as regras para as relações comerciais e financeiras entre os países mais industrializados do mundo. Ou seja, chama como se fossem hoje os países da OCDE, né, chama as maiores potências, e aí vamos estabelecer algumas regras aqui. Como tem aí a ONU, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, né, a Organização das Nações Unidas, então o G5, o G10, o G20, então junta-se para criar aí algumas regras de boa convivência de relação comercial. Né? O que é que definiu esse acordo de Bretton Woods? No acordo foi acertado que um pacote de medidas chamado Sistema Bretton Woods. Então esse sistema foi composto por uma série de normas que norteariam, né, o funcionamento do sistema financeiro e econômico mundial. Então veja a importância aí. Então o sistema financeiro e econômico mundial foi decidido um sistema para que todos seguissem nesse sistema de Bretton Woods. E algumas delas foram definição do dólar americano como uma moeda padrão para as transações internacionais. Por que o dólar é grande, é famoso, é forte? Na verdade, porque se convencionou isso numa conferência, né, em
1944, que o dólar ia ser o padrão das moedas aí. Então, geralmente, se você não sabe, né, ao longo da nossa história, né, desde lá em 1400, por exemplo, é comum se convencionar com o país que tem a maior pujança comercial, que tem a maior potência de negociação, né, que esse país estabeleça uma moeda mundial, uma reserva, né, que os outros países, digamos que compram, negociam muito com esse país. Por exemplo, em 1400 geralmente era Portugal. A moeda de Portugal passou cerca de 80 anos sendo a moeda mundial, né? Ou seja, diversos países ao redor do mundo tinham em suas reservas nacionais a moeda, né, portuguesa. Por quê? Portugal era uma grande potência comercial, né, e bélica também. Então isso acontece sempre. E a média aqui no tempo aqui, ó, de 80 em 100 anos aproximadamente, por conta de guerras, por conta de endividamento, de má gestão, de uma série de coisas, essa moeda acaba sendo enfraquecida. O mundo começa a ficar no descrédito, não confia mais nessa moeda, nesse lastro desse país, e aí se convenciona uma outra moeda. Depois veio a Espanha. Passou cerca de 110 anos sendo a moeda mundial aí, né, onde as reservas dos países eram na moeda espanhola. Depois de 110 anos, ó, devido de guerra também, uma série de problemas de endividamento, veio a Holanda, que passou cerca de 80 anos, a Holanda tendo o domínio aí, monopólio financeiro, sendo a moeda, né, com maior pujança no mundo. Depois veio a França, que passou 95 anos. Depois veio a Inglaterra, a libra esterlina passou aí a ser 105 anos a moeda de lastro mundial, onde todos os países tinham a libra esterlina aí para ter, né, negociações. E com as guerras mundiais também que vieram, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, endividamento, a Inglaterra se sobrecarregou muito, né, tirou o lastro, e esses países todos tinham a sua moeda lastreada em um material que é escasso, que tem realmente uma confiança, daria uma confiança, geralmente é o ouro que é escolhido para isso. Então, as moedas tinham um lastreamento no ouro, né, para poder dar validade, dar crédito. E quando esses países se endividavam, esses países se enfraqueciam por causa de guerras, eles acabavam tirando, né, faziam essas moedas ao bel prazer, sem estar lastreada, e aí perde a credibilidade. O mundo se organiza para eleger uma nova moeda com credibilidade. Então aconteceu isso em Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra. A última aí veio a Libra, e aí o dólar. O dólar foi instituído, como eu falei ali, né, aqui, não, o dólar na convenção de Bretton Woods como moeda padrão para as transações internacionais. Então o dólar foi estabelecido, tá, desde 1920, na verdade, e aí se tornou essa grande potência que a gente conhece hoje, né? 110 anos aproximadamente vai chegar, a gente está em 2020, 100 anos, tá? E até 2030, que é uma estimativa que a gente tem aí, que o dólar está segurando essa posição aí, tá bom? Só que o que é que aconteceu? A indexação da taxa de câmbio entre o dólar e as demais moedas com limite de variação em banda de 1% para cima ou para baixo. Então se estabelece a taxa de câmbio, a criação do lastro em padrão ouro, onde cada dólar valeria o equivalente a 35 gramas de ouro. Então esse convencionamento aqui é que daria, de fato, uma credibilidade para os outros países usarem o dólar. Ou seja, o dólar vale 35 gramas de ouro, que é um material escasso, um material precioso, escasso, e que tem aí uma garantia, né? A criação de entidades internacionais de apoio, fiscalização e supervisão econômica e financeira, como o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o BIRD, né, que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. Então veja como isso tudo foi arquitetado lá atrás, né, no acordo de Bretton Woods. Mas o que é que aconteceu, Jardel? Vamos lá. Então a origem do colapso. O presidente Nixon, né, nos Estados Unidos, acaba nesses anos aí de 70 e antes, né, chegando nos anos 70, acaba com o acordo de Bretton Woods e tira o lastro do dólar no ouro. Ou seja, uma decisão política de um chefe de governo, chegou lá e falou, não, a gente não vai seguir mais esse tratado não. Os Estados Unidos começou a se endividar, começou a ter uma série de conflitos, né, de interesses escusos aí por parte de governantes, de empresários, né? Quem não conhece aí a história do dinheiro, tem um vídeo que eu vou deixar aqui em cima aqui, que fala um pouquinho do sistema, que aí tem toda uma trajetória por trás do FID, né, que é a Reserva Federal, enfim, dos Illuminati. Então tem muita história por trás de tudo isso da economia mundial. E o presidente Nixon acabou com o acordo de Bretton Woods. Então começaram a imprimir dólar à vontade, sem lastro no ouro. De lá para cá, de 1971, você vai ver o que é que aconteceu
com essa decisão de um presidente, tá? Há quem acredite, inclusive, que principalmente os economistas aí, né, keynesianos, que gostam da teoria keynesiana, quem imprimir moeda aleatoriamente não tem problema, não gera inflação, nem desvaloriza, nem nada. É do engano, né? Vamos ver alguns gráficos aqui e depois você vai tirar a sua conclusão. Se imprimir moeda prejudica ou não, né, o bem-estar social, o bem-estar econômico e político de uma nação. Então aqui, ó, desigualdade versus pobreza. Só para você ter uma ideia aqui, são alguns gráficos, como eu falei, americanos, mas dá para a gente fazer uma leitura que aconteceu isso no mundo todo. Então um pouquinho de alguns gráficos aqui para você entender a relação da desigualdade e da pobreza. Então antes, né, do acordo de Bretton Woods, existia aí uma desigualdade, um desequilíbrio, a gente vê aqui nos anos de 1910 a 1940, né, essa força de riquezas acumuladas na mão de poucos, né. Então a gente vê todo um gráfico aqui em cima entre 40% a 50%, né, de desigualdade, né, de pobreza, pessoas na linha de pobreza, da miséria. Com o acordo, o sistema de Bretton Woods, olha como isso melhorou muito. Tá? Veio para a faixa aqui dos 30 a 35, ficou de 1945, né, foi 44 que foi realizado esse acordo, até 1970. 71. E a partir daqui, após 1971, quem mais tinha começou a acumular mais ainda, enquanto que as classes médias e baixas começaram a ficar sem ter como acumular riqueza e começaram a se endividar. Então olha o que aconteceu nesse gráfico aqui, depois que o lastro do ouro foi tirado, que o dólar e as moedas todas do mundo ficaram aí ao bel prazer das nações. Olha o que aconteceu com o gráfico ascendente e super inclinado aqui para desigualdade, pobreza, e é o que a gente tem visto hoje. Aqui, como eu falei aí, o Otto Fokker, né, Rappenet de 1971, o que diabo aconteceu em 1971? Olha aqui a questão da produtividade e do salário. A produtividade e o salário sempre andavam juntos, só que ó, 1948, ou seja, aumentava-se o PIB, né, Produto Interno Bruto, a produtividade, e os salários também eram correspondentes. Quanto mais a nação crescia, os salários dos trabalhadores cresciam, então o país enriquecia, todo mundo evoluía. Quando chegou em 1971, 1972, ó, a produtividade começou a crescer, né, tecnologia, desenvolvimento, a produção crescendo, mas o salário estagnou. Ou seja, olha a divergência, a discrepância, os preços das coisas subiram, as coisas ampliaram, evoluíram, mas o salário continuou defasado. Então a gente vai ver o que é que fez isso acontecer aqui. A gente vai falar lá na frente, tá bom? Então, sobre o PIB, que tem a ver também com produtividade, né? O PIB do país, olha aqui, ó, até 1970 no gráfico aqui, ó. Olha como funcionava tudo direitinho, salário, PIB. A partir de 1971, olha o que aconteceu. O PIB, o Produto Interno Bruto das nações daqui nos Estados Unidos e os salários. Então a gente vê uma discrepância muito grande. Vamos ver aqui o índice de preços ao consumidor, tipo IPCA aqui para a gente que é do Brasil, né, o custo ao consumidor. Olha como funcionava, mesmo com guerras revolucionárias, com a guerra de 1812, a guerra civil, né, 1865, subia, tinha um picozinho, mas nada que assustasse, chegava aqui nos 2, né? Então, olha o que aconteceu aqui na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial, né? Até 1945, 46, então subia, mas ficava aqui em um patamar, um índice de custo ao consumidor. Após 1971, olha o que aconteceu. Olha para onde foi esse índice. É como se fosse o IPCA aqui do Brasil. O que acontece? O que foi que aconteceu? Descrédito, desvalorização, falta de lastro em uma moeda fiduciária. Isso aqui ficou ao bel prazer dos governantes das nações. Custo de eletricidade e comida. Então vamos ver aqui, ó, antes de 1970. Olha como funcionava o custo de eletricidade, comida, das frutas, né, de produção agropecuária, né, orgânica. Olha como era isso aqui. E depois de 1971, com o rompimento do lastro do ouro, né, o dólar começou a... Olha a discrepância. Aqui o vermelho é o preço das frutas, né, dos orgânicos. O azul é o comida, food, comida e eletricidade. Olha a diferença aqui. Todo mundo começando a ter um desequilíbrio. Custo de moradia. Então, preço de moradia versus salário. Até 1970 andavam juntos. Então, o salário aumentava, o preço de moradia aumentava e dava para se manter um equilíbrio nas contas, né? Após 1971, olha aqui, ó. Média de salário, aqui o vermelho, em Nova York e em Boston, tá? E a média de preço de moradia em Nova York e em Boston. Olha a diferença. Isso não é diferente no mundo todo, no Brasil também não é diferente. Após 1970 começou... Hoje as pessoas normalmente têm o direito a ter uma casa própria, né? É muito alto o aluguel, custo de comprar, né? Impostos, então é um absurdo.
Episódios de hiperinflação. O que é que aconteceu? Aqueles momentos, quem é mais antigo um pouquinho aí vai lembrar aí. Eu, quando era criança, eu lembro que meu pai comprava algumas coisas e na outra semana já estava mais caro, o dobro, o triplo do valor. Então aqui em amarelo são momentos ao redor da história de países que tiveram hiperinflação semanal. Ou seja, o preço em uma semana era uma coisa, digamos o leite, R$10. Na outra semana era 20. Dobrava de preço, triplicava de preço. No caso aqui, dobrava de preço em semanas. O laranja em dias, ou seja, de um dia para o outro, o produto ou o serviço dobrava de preço. Tá? Então, na Primeira Guerra Mundial, tivemos alguns episódios de hiperinflação. Na Segunda Guerra aqui, ó, teve um vermelho aqui que era o preço dobrava na Hungria aqui, né? Dobrava em questão de horas, ou seja, de uma hora para outra o preço de um produto dobrava na prateleira do supermercado, onde quer que seja, tá? Então aqui, ó, na China teve aqui alguns dias, né, em Taiwan, na Segunda Guerra. Mas depois de 1971, olha a frequência com que essas hiperinflações começaram a surgir em mais lugares do mundo, em diversos países. Aqui no Brasil a gente teve aqui, ó, hiperinflação semanal, né, que dobrava, e inclusive com a mudança da URV, não sei se você lembra aí do plano cruzado, cruzeiro para real, que teve a URV, às vezes era no dia, de um dia para o outro o preço mudar, o URV, né? Então, isso tudo começou a vir, olha a frequência, a constância disso aqui, tá bom? E de 2001 para cá tem aqui em Zimbábue, ó, em horas. Então assim a gente vê esse episódio de hiperinflação por conta da dificuldade, né, monetária aí ao redor do mundo. Moedas estatais, o papel moeda, papel fiat. Então, antes do acordo de Bretton Woods existia, né, uma defasagem. O ouro sempre foi um lastro, um pareamento aí para dar valor e crédito às moedas. Na verdade, a história, nesse vídeo que eu mostrei em cima no card, dá uma passada para você conhecer, você vai ver que tem a história que começou com os oureiros, com a necessidade de troca de escambo de mercadorias, e aí decidiram colocar, né, o ouro como uma garantia para as pessoas aí terem, e aí os oureiros funcionavam, e começou essa história de banco. Então, as moedas fiduciárias eram lastreadas no ouro. Com o tempo, as moedas iam perdendo esse lastro e aí desvalorizavam. Então aqui, ó, estavam todas as moedas aqui do dólar aqui americano, o azul. Então estava aqui em 1944, 45, lastreou. Depois, com o tempo, em 1971, perdeu o lastro de tudo, tá bom? Então, olha o que aconteceu. Hoje a gente está nesse momento aqui onde as moedas fiduciárias não têm lastro nenhum. E isso traz um grande transtorno para todos nós. Com relação à desigualdade da renda dos pobres e dos ricos, esse gráfico aqui é bem interessante porque mostra, ó, que a divisão era bem equânime aqui, equilibrada, tá? A produção, os trabalhadores, tá? Só que quando chegou em 1970, a linha azul aqui é a linha, ó, dos 90% das pessoas, né? Classe média, classe baixa, tá? Vinha subindo, ó, a produção. Renda, questão de renda, as pessoas vinham e tinham acesso às oportunidades, a acumular riqueza, trabalhando, a pessoa conseguia crescer. E a linha azul mostra isso ao longo dos anos, de 1920 até 50, 60, 70. As pessoas evoluíam, estudavam, né, saíam da zona rural, dos interiores, iam para as cidades, trabalhavam, construíam riqueza, as pessoas conseguiam melhorar de vida, né? E a linha vermelha é a linha dos 1% da população que tem já uma grande riqueza, né, família, herança. As pessoas tinham uma certa equilíbrio, né, manutenção. Nem crescia nem caía, ficava aqui num patamar. Tá? Quando chegou em 1971, com a quebra desse acordo de Bretton Woods, tirar o lastro do ouro aí do dólar, olha o que aconteceu aqui. Ó. Nesse momento, a renda da classe média e da classe baixa aí começou a diminuir. E a gente está vendo nesse momento aqui, ó, 2010, 2000 está caindo. E a renda das pessoas aqui, ó, que representam 1% da população que tem, né, acúmulo de riqueza, começou a subir e já passou a renda da classe média e da classe baixa. Ou seja, isso aí trouxe o quê? O que é que aconteceu? O fim do acesso às oportunidades, a precarização da educação, a dificuldade das pessoas terem acesso à informação, e conhecimento é tudo, né? Quem tem conhecimento tem poder. A gente está vendo aí o sucateamento das escolas públicas ao longo dessa geração de 1970 para cá. As escolas que meu pai, nossos pais, nossos avós estudavam eram outro nível. Hoje a escola pública a gente vai ver malmente presta um serviço aí mínimo para as pessoas. Então, o aumento da intervenção do Estado, aumentando imposto compulsório para empresários, para quem gera riqueza, para quem empreende, dificultando a vida de quem quer gerar trabalho, de quem quer gerar renda, de quem quer gerar tecnologia. Isso faz com que o empresário não tenha condição de pagar bem o trabalhador, então o trabalhador recebe pouco, muito imposto em cima, o empresário tem que pagar 2 vezes ao governo. Se o cara paga R$1.000 de salário mínimo, para o empresário sai 2.000, porque ele tem
PIS, COFINS, ISS e FGTS que recolhe na fonte, e o próprio trabalhador também ele é tirado, né? Paga aí o imposto de renda, né? Recolhe o FGTS e o INSS obrigatório da sua folha de pagamento sem ele querer, sem ele ter liberdade para escolher. O governo já tira, dizendo que é para proteger ele, que é para dar um benefício, ou seja, o governo, o Estado começou a ser paternalista demais, achar que a gente é criancinha, a gente não sabe cuidar do nosso dinheiro, e ele tira do empresário e tira do trabalhador para dizer que vai dar para gente bons serviços. Só que aí você diz, né? Você acha que os serviços públicos hoje estão bons? Você acha que presta a saúde, a educação, a segurança? É bem falho isso aí, tá bom? E os consumidores também. Tem gente que não trabalha e acha que não paga imposto, mas o consumo, tudo que a gente compra no nosso país tem imposto. Uma média de 50% de imposto em tudo, no gás de cozinha, né? No feijão, na farinha, nas frutas. Tudo que você compra na internet, né? Na luz elétrica, na água, né? Então, em tudo que você consome, que você compra, você paga imposto aí. Se você gosta de bebida, de cerveja, 50% em cima da cerveja. Então, tudo que você consome, você paga imposto. Então, esse crescimento estatal, esse inchaço da máquina estatal, da máquina pública com os políticos, fizeram com que isso tudo aqui acontecesse. A renda da classe média e da classe baixa caia, e quem está aqui, amigos do poder, amigos dos políticos, aquela patotinha de empresário que faz conchavo com político, cresce, que é quem domina aí 1% da população, tá bom? Então, de quem é a culpa? Depois dessas explicações que eu coloquei aqui, a culpa da desigualdade é do capitalismo? Eu acredito que não, né? O capitalismo é um sistema hoje que é o que funciona no mundo, é onde tem as melhores qualidades de vida no mundo. A gente nunca viu, tem muita gente que defende socialismo, comunismo, mas são ideologias, são métodos de se viver totalmente ineficazes, que não funcionou e nem funciona em lugar nenhum, a não ser que você queira morar na China e que você não tenha nem liberdade de usar uma rede social, né? Tudo que o chinês faz lá na internet precisa ser primeiro autorizado, auditado pelo governo. Se você mandar um e-mail para a China, primeiro passa pelo governo para ele ver se seu e-mail pode entrar, né, no servidor chinês. Se a pessoa da China quiser mandar um e-mail para você, tem que passar pelo governo. Se você quiser fazer uma live, primeira live vai para os fiscais do governo para ver se você está bem vestido, se você pode aparecer, o que é que você vai falar para liberar. Então, se você quer viver assim, você é socialista comunista de fato. Mas se você entende que isso tira a liberdade, que isso realmente é inviável, é utópico, né, você vai ver que realmente não tem condição. Né? Se você olhar o Congo, a Coreia do Norte, né, e são países que pregam um pseudo-socialismo, né? Um pseudo-comunismo de dividir, trazer uma qualidade de vida boa para todos, que a gente vê na verdade não é isso. O que a gente vê é que ficam uma minoria, como sempre no poder, a monarquia ali, os dirigentes, os poderosos ficam nas suas mansões e o povo sofre. Então, a desigualdade, a gente fala que não é por conta do capitalismo, porque isso tem em qualquer regime, né? É algo inato da humanidade. As pessoas são diferentes, elas têm atitudes, escolhas diferentes, elas produzem de forma diferente. Então, a desigualdade é algo inato da humanidade. A gente é diferente, a gente produz diferente, a gente é diverso. A diversidade é algo bem bacana, tá? Então não dá a gente ver pessoas querendo, falando, pregando a igualdade, vamos ser iguais, todo mundo tem que ser igual. E isso é muito perigoso, porque quando a gente quer forçar que todo mundo seja igual, a gente quer acabar a desigualdade, é isso. Se você quer acabar com a desigualdade, o contrário de desigualdade é igualdade. E quando você prega e busca, força a igualdade, você tira a liberdade das pessoas. Então, se você quer tornar todo mundo igual, você está tirando a liberdade das pessoas produzirem e serem quem elas querem. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente prega de igualdade, tá bom? A culpa, na verdade, não é da desigualdade, ao meu ver. Porque se todo mundo tivesse uma boa vida, ganhasse bem, tivesse carro, uma casa boa, boa comida, lazer, ou seja, não importa que um tenha mais que o outro. O que importa é que todo mundo tenha um mínimo, o justo, o digno. Então eu digo que o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza, tá bom? E de onde é que vem a pobreza, Jardel? Aí tem uma série de análises que a gente pode fazer. Mas eu digo que, acima de tudo, a culpa da pobreza também não é do capitalismo. Porque o capitalismo é o melhor sistema que a gente tem para se produzir. É o livre comércio, é a liberdade individual, é a competitividade. Ou seja, é fazer jus a quem merece, a meritocracia, quem produz mais, quem produz menos ganha menos, quem não produz nada não ganha nada, né? A gente sabe que também a gente tem que ter o cuidado com a assistência social, sim, ajudar aquelas pessoas que, infelizmente, por algum motivo não têm condição de produzir, e a gente aí pegar e ensinar essa pessoa, dar a vara, ensinar a pescar e não alejar, né? Enfim, a gente percebe que muito do que tem aí de pobreza, na verdade, a culpa não é do capitalismo, é do Estado perverso, paternalista,
que cria dependência, que faz aí a politicagem, né? Vem aí com essa história de alejar as pessoas, dando benefícios para ser popular e não ajuda as pessoas a terem uma autoestima, não ajuda as pessoas a prosperarem, a ter independência e autonomia. Por quê? A pior coisa para um político, para um governador, um presidente, né, mau caráter, corrupto, é ter um povo esclarecido, é um povo independente, autônomo, né? Então, o que é que as pessoas fazem? Precarizam a educação, cria dependência, deixa as pessoas passando dificuldade, pedindo favor, para eles poderem dominar. É o famoso voto de cabresto, né? O coronelismo, infelizmente, ainda paira aqui. Então, o problema não é a desigualdade, mas sim a pobreza. E a gente resolve pobreza com oportunidade, com educação, com liberdade individual, né? Com diminuição do Estado. Entenda o conceito de dinheiro aí, para você, como eu falei nesse vídeo que eu mostrei, no Sistema Econômico Mundial, tem um livro muito bom que é A Desestatização do Dinheiro, de Hayek. Então, faz esse dever de casa para você entender um pouquinho tudo isso que a gente está falando aqui e acabar com esses mitos, né, que o pessoal anda falando aí de que o capitalismo é ruim, é perverso, é isso e aquilo. O pessoal que fala isso, pergunta ele se ele vive sem dinheiro. Porque quem é contra o capitalismo deve ser contra o dinheiro, né? Então, ou seja, não deve querer ter lazer, não deve querer viajar, querer ter carro, celular, né, iPhone, internet, ou seja, pregar que é contra o capitalismo, mas está com o iPhone na mão, tá querendo andar com roupa de marca, tá querendo passear, viajar, é uma hipocrisia muito grande, tá bom? Então, vamos ter essa maturidade aí para entender o que é o dinheiro, a importância do sistema econômico mundial, do capitalismo. Leia esse livro, Desestatização do Dinheiro, de Hayek, e você vai ver aí uma diferença muito boa sobre tudo isso, tá bom? Então, vou mostrar para você aqui. Jardel, mas é fácil, Estado isso, Estado mínimo, né? O que prova você tem que realmente é o Estado que trouxe isso? Vou mostrar aqui para vocês agora. Então, a realidade do Brasil. Para onde é que vai o dinheiro do povo? Então, o Estado, hoje a gente no Brasil, como eu falei, paga uma média de 50% de imposto aí em cima de tudo, de consumo. Só de imposto de renda que a gente paga é 27,5%, né? Fora o consumo, então é muito absurdo, tá? Então, 30 maiores cargas tributárias versus o retorno do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, sei lá, do 2017, né? O percentual do PIB de 2017. Olha aqui. Então, os 30 maiores países aí com cargas tributárias. A França está em primeiro, 46% de carga tributária. A média aí, tá? Dinamarca, Bélgica, Suécia, Finlândia. Mas veja a qualidade de vida das pessoas que moram nesses países, né? A média da OCDE, dos países da OCDE, é 34%. O Brasil está aqui em 13ª posição, né? O número desgramado aí, 13, né? 32% de carga tributária. E até mais, mas aqui, né? Tá aqui, ó. Isso aqui é muito alto, a gente paga muito imposto. Olha a Suíça, 28%, Austrália, Estados Unidos, 27%, Coreia do Sul, Irlanda. Então você pega essa carga tributária e compara com o retorno. Ou seja, beleza, está tirando muito dinheiro, mas isso está vindo para o cidadão? O retorno do Índice de Desenvolvimento Humano, as pessoas estão vivendo bem, com qualidade de vida? Então, quem são os países mais bem ranqueados aqui no Índice de Desenvolvimento Humano? A Irlanda está em primeiro, a Austrália está em segundo, a Suíça está em terceiro, né? Olha aqui, a Suíça está em terceiro e olha quanto a Suíça pega, menos imposto do que a gente. Então, como é que justifica? Então, a gente tinha que estar melhor do que a Suíça, né? Tinha que estar aqui na frente, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, porque a gente pega muito mais dinheiro do povo, da população, do que o pessoal da Suíça. Os Estados Unidos está em quarto. Olha os Estados Unidos, 27% de carga tributária. Coreia do Sul está em quinto lugar aqui no melhor índice de desenvolvimento humano. Olha o imposto, 26%, 26,9%. Então você vê que tem uma relevância, cobra-se, mas entrega-se também. E no Brasil, infelizmente, a gente tem 32% e estamos na 30ª posição no ranking de desenvolvimento humano, no índice de desenvolvimento humano. Então é um absurdo. A gente está aqui comparado aqui, ó, a Austrália está melhor que a gente, Itália, Finlândia, Hungria, né? Outra coisa aqui interessante, maiores tributações sobre empresas em 109 países. Olha o custo do Brasil, né? Aqui é a média da OCDE de 2020. A gente tem aí o governo que mais cobra dos empresários, dos empreendedores. Ou seja, se você aperta o pescoço de quem está gerando riqueza, gerando trabalho, emprego, o país não cresce, cria desemprego, cria uma série de problemas. Então a Índia é quase 50%, 48% em cima dos empresários, né? Dos empreendedores. Malta, 35%, Congo, 30%, Brasil, 34%. Ou seja, o Brasil tem quarto país com maior tributo sobre as empresas. Ou seja, como é que o país vai crescer desse jeito, né? Como é que vai ter emprego, renda? Como é que vai pagar bem o funcionário, o trabalhador? O pessoal que é os sindicalistas, né, brigam aí por aumento disso, aumento daquilo, mas como é que aumenta se o imposto é pesadíssimo em cima do empresário, né? A França, 33%. Média global é 20%.
tá? Ou seja, o Brasil está 34% a 14% acima da média global. Tá bom? E aí você vem aqui, ó, o Brasil possui a quarta maior carga tributária para empresas em 109 países. Então isso é muito, muito pesado. Só para você ter uma ideia aqui, após a crise do Covid-19, né, a dívida pública está em 81,9% do PIB, quase 82% do produto interno bruto. Ou seja, daqui a pouco a gente vai chegar, todo o que é produzido no nosso país a gente está devendo, tá? De dívida. Né? Isso é um absurdo. O aumento de impostos aqui não é mais a solução. Se aumentar mais imposto, vai para onde? Se a gente já está aqui com essa carga em cima das empresas, se a gente já está com essa carga aqui em cima do cidadão, com retorno baixíssimo, a gente vai aumentar mais imposto como querem aí? Então, muito dinheiro na mão do Estado, administrado por políticos corruptos e incompetentes, como a gente está vendo aí, dá nisso que a gente está vendo no Brasil hoje. Né? Esse descrédito na política, nos políticos, essa falta de qualidade de vida, as decisões erradas dos gestores, prefeitos, governadores, presidente, enfim. Por que existe tamanha desigualdade e pobreza no Brasil? Então, dá para você ter aí alguns fundamentos e algumas evidências, tá bom? Tá aí o 1% mais rico do Brasil, né? Quem são? O pessoal acha que é empresário, né? Que é 1% mais rico do Brasil. Os políticos e altos escalões do funcionalismo público. Olha o que é que isso dá. Muito dinheiro na mão do governo, do Estado. Olha aqui, ó. Então o Canadá tem uma média aqui de 12%, Portugal 11%, a União Europeia 10%, Estados Unidos 10%, 9%, até pegando aqui os países da América Latina 9%, no México 9%, na Colômbia 8%, 7% do PIB é usado para o funcionalismo público. Né? Não aquele concursado que está ali recebendo, trabalhando na ponta. Eu estou falando daqueles altos escalões, né? Os magistrados, né? Os concursos aí para altos escalões do funcionalismo que ganham 3, 4, 5 vezes mais do que a mesma função na empresa privada, no mercado privado, né? E os políticos, deputados, senadores, governadores, vereadores, prefeitos que ganham absurdamente alto sem qualquer tipo de fiscalização, né? Então 13,5%, 14% do PIB é usado para o funcionalismo público no Brasil. Isso é um absurdo, né? Se a gente reduzisse aí para aqui, para essa média aqui do México, da Colômbia, de países aqui da América Latina, para 9, 9,5, 10, se a gente economizasse aí 4,5% do PIB, seriam 328 bilhões de economia. Né? Ou seja, o Bolsa Família que gasta aproximadamente 30 bilhões por ano, dava para manter 11 vezes o orçamento do Bolsa Família. E a gente vê que é uma hipocrisia, né? Quem quer ajudar mesmo, por que não ajuda? Reduzindo isso aqui e aumentando, quem fala muito de assistencialismo, né? Do socialismo, porque não pega os políticos aí da esquerda, né? Que são o que mais mete o pau no capitalismo, né, quem diz que defende aí, né, o bem-estar social, por que não tira deles aqui 4,5% desse gasto com altos políticos e altos escalões do funcionalismo público e passa para aumentar 11 vezes o orçamento do Bolsa Família e ajudar mais famílias? Não fazem, né? Então é uma hipocrisia muito grande. Então, a gente está aqui, ou seja, o custo do funcionalismo e a má alocação de recursos, né, gera enorme desigualdade. Olha em Brasília, custo aqui, né? PIB per capita de Brasília. Olha o absurdo, 81%, comparado aos outros estados. Ou seja, por que Brasília? Porque é lá que está o covil todo, né? Então, vejam aí a diferença como é que tá bom? Então, roubos nas estatais. Quando a gente fala de reduzir, né, privatizar tudo, tirar, por quê? As estatais, as empresas que dizem que é nossa, que é do Brasil aí, olha aqui, ó, 160 bilhões de subvenções foram dados em dinheiro público, dinheiro dos impostos, né? Aqui, ó. Por isso que o índice de desenvolvimento humano nosso não sobe. Muita propina, muito ingerência, falta de competência, muito desvio em cima das estatais. Empresas que servem como cabide de emprego para época de político, para manter político, cabos eleitorais. Olha os aportes, 30 bilhões de aportes nessas empresas aqui, ó. Infraero, Telebrás, Eletrobras. E aqui os IHCDs, né, que são instrumentos aí híbridos de crédito e dívida, né? Para empréstimos que sem prazo para pagar, ou seja, que o governo pega, empresta para a Caixa, para o Banco do Brasil, né, para o BNDES, BNB, empresta, ó, você está aqui tantos bilhões e não precisa pagar agora não, né, sem prazo para pagar, 86 bilhões, de total aqui 190 bilhões, daria para construir quase 2 milhões de casas populares. Então, isso aqui é um pouquinho dos buracos que tem nas empresas estatais, tá? Então, funcionários das estatais, a redução de emprego, se a gente fosse reduzir um pouquinho, em 2006 a gente tinha 431 mil funcionários nas empresas estatais federais, só nas federais. Né? 2007 chegamos aqui em 2013, 2014, é quase o dobro, quase 600 mil. Né?
Então, e aí agora está caindo, felizmente, veio caindo, por causa até da crise econômica, da dificuldade, né, e ainda com pandemia. Então vai ter que enxugar a casa, diminuir os gastos para tentar melhorar e colocar as contas em equilíbrio, tá bom? Então, a redução de empregos públicos em 2019 gerará uma economia aí de 35 bilhões, né? 2019, 2020, 2021, essa redução que esse governo está querendo fazer aí, né? Vamos ver se vai fazer mesmo, se também vai ser mais do mesmo. 35 bilhões em 10 anos. Então é isso que a gente tem mostrado aí para as pessoas pensarem um pouquinho, né? Deixar desse amor cego por ideologia político-partidária, militância política, sem saber de fato como as coisas são. Então quando se está com dívida, a gente está vendo aqui a dívida do país, o déficit público do Brasil, a primeira é a Colômbia com 4,8%. O Brasil aqui em 2017 já estava com quase 8%, quase o dobro. Não está nem tá no zero aqui, né? É um absurdo isso. Então, quando se está com dívida, se trabalha mais, né? Ou seja, o esforço, o sacrifício é muito maior para produzir a mesma coisa, pois a parte do dinheiro é tomado para pagar a dívida. Ou seja, você até pode produzir mais, porque está trabalhando mais, parte dessa produção vai ser para pagar a dívida, vai ter que dar para alguém. Você vai consumir a mesma coisa de sempre, ou seja, você acaba ficando com a mesma produção, porque parte do que foi produzido vai ser para pagar a dívida, tá bom? Quem só vive trabalhando para pagar a conta não tem dinheiro sobrando para guardar e investir. Olha, voltando aí para os estudos de Bretton Woods, né, após o 1971, o que aconteceu com a parte de índice de poupança. Então, com o Bretton Woods, o acordo, o sistema, olha como vinha crescendo. Como eu falei, as pessoas vinham acumulando riqueza, conseguiam poupar, guardar, investir. Chegou em 1971, olha a ladeira. Desceu abaixo. Hoje, para você guardar dinheiro para investir, é muito difícil. Desceu. Aqui em 2008 teve uma rápida subida aqui e voltou a cair novamente. Os preços subindo, os salários estagnados, o custo de vida aumenta muito, aumenta o desemprego, gera mais criminalidade, mais violência, e é o que a gente está vendo ao longo dos anos. Olha, esse aqui é um gráfico falando do encarceramento, né, da criminalidade, dos presos. Então, até 1970, 71, a gente vê aqui que essas linhas de masculina e encarceramento, a frequência do encarceramento, né, a verde é a feminina, presos femininos, masculinos o azul, e a vermelha é a frequência, né, de reincidência de cárcere e de prisão. Então você vê que as linhas tinham uma média aqui até 200 e acompanhavam aqui um equilíbrio. Depois de 1971, com o desequilíbrio total de tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês no gráfico, olha o que aconteceu. Olha para isso aqui. O absurdo para onde foi os índices de criminalidade, de violência, de encarceramento. Tá bom? Então, é algo realmente que faz a gente pensar muito. Sem emprego, sem oportunidade de trabalho, ainda mais agora nesse momento que a gente está vendo de 2020 com pandemia, onde muita gente está fechando tudo de forma irresponsável, usando a pífia justificativa que é para proteger, que é para não espalhar o vírus, mas a gente vê que tem muita politicagem, então as pessoas podem se precaver, usar as medidas protetivas sim, mas sem afetar a economia, porque se fechar tudo vai ter mais desemprego, mais falta de oportunidade, mais empresa fechando, e aí o buraco vai sempre ser pior. Tá? Então a gente precisa viver de uma forma responsável e deixando a sociedade rodando, funcionando. As pessoas precisam comprar pão, precisam vender suas coisas, precisam negociar, e a gente precisa aí estar equilibrando tudo isso. Né? Então esse negócio de cooldown demais, olha o que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. Tá? Quem não tiver antenado e fazendo algo diferente aí. Tá? Muitos hoje estão morando com parentes, né? Então aqui tem um gráfico dos Estados Unidos e a realidade é essa. As pessoas de 25 a 30 anos de idade, né, vivendo, antigamente já tinham independência, tá? 25 anos, 22 anos as pessoas já moravam sozinhas. Hoje com 25 a 30 anos, a maioria das pessoas tiveram que voltar para morar com seus parentes, né? Pais, avós, tios, que a geração baby boom, né, que hoje está aposentada, que tem uma estabilidade e que está aí mantendo muito dessa geração nossa geração aí, tá? Para conseguir aguentar as pontas aí até a situação melhorar. Então aqui 35%, 30% de 25 a 29 anos que moravam com parentes. Com o Bretton Woods isso foi caindo, chegou a chegar aqui a 10% da população de 25 a 29 anos morando com pais, com avós, com tios, ou seja, tinham independência. Depois do Bretton Woods, que acabou o lastro no ouro, olha o que aconteceu com essa geração de 25 a 29 anos. Começou a subir de novo, já está lá para a casa do 35 novamente. Ou seja, os adultos jovens estão morando com os pais, com os avós, com os tios, por conta da dificuldade econômica, a dificuldade de trabalho. Isso realmente tem impactado o mundo todo, tá? Então, independência tardia ou impossível, né? A idade média que se casava antigamente, tinha aqui entre na época dos 20 aos 26 anos, né? Ter 14 anos, às vezes se casava muito também, de 14 até os 20, mas a média é de 20 a 26. Até Bretton Woods, quando parou aqui,
Hoje as pessoas com 30, 35, 40 anos já não estão mais constituindo família, casando. Entrou essa questão do ataque também à instituição família, né, como instituição sim de homem, mulher, de estar construindo aí essa estrutura toda familiar. Então isso tudo tem mudado, tá? E impacta o cenário econômico mundial e social também. Olha os índices de divórcios, né? Até 1970 a gente tinha um equilíbrio aqui as idades de 18 a 34, de 35 a 44, de 45 a 50, as faixas etárias, a gente via que tinha um equilíbrio até 1970. Depois de 1971, é coincidência? Será que tem alguma coisa a ver? Olha o que aconteceu com o índice de divórcio na juventude, né? Aqui do adulto jovem, 35 a 44 anos, e acima dos 55 anos. Olha para onde subiu. Muito divórcio. Isso aqui para mostrar a vocês o que aconteceu fora a economia, né? Ou seja, coisas de comportamento, nas questões de saúde. Até 1971, aqui a faixa etária, a questão da obesidade. Ele tinha um equilíbrio, aumentava, se tinha uma disparidade, mas era muito pouco. Depois de 1971, olha o que aconteceu, né? Olha o que aconteceu com o índice de obesidade. Então é um absurdo o que tem acontecido. Então, isso aí mostra o quê? Que o tamanho do Estado, muito imposto, né? Muito intervenção estatal, mais a falta de capacitação, a falta de alocação adequada dos recursos, cria essa desigualdade, essa pobreza. A gente viu que Nixon tomou a decisão de tirar uma decisão do Estado, de um presidente de Estado, de um chefe de Estado, tomar a decisão de tirar o lastro da moeda do ouro e de lá para cá, como o dólar a moeda é ainda, né, ainda a moeda padrão de reserva monetária mundial, criou isso no mundo todo. No Brasil não foi diferente, tá bom? A gente está vivendo novamente esse cenário, vou mostrar aqui para vocês. A Constituição Federal fala aqui, ó, muita gente esquece, fala de Constituição, respeitar a Constituição Federal. Aqui no Brasil, no artigo 173, fala o seguinte: ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado, ou seja, o Estado, a Prefeitura, o Governo, né, a União, só deve, né, ter uma atividade econômica, só será permitido quando necessária aos imperativos da segurança nacional, ou seja, se for um caso de segurança nacional, aí sim vai ter uma empresa estatal, né? Ou a relevante interesse coletivo, ou seja, se for interesse da população, do povo. O que é que você ganha com o Banco do Brasil, Correio, Petrobras, com essas estatais todas? A gente vê o monopólio do Correio, por exemplo. Como é que pode? Só tem uma empresa, não tem competição, ou seja, os Correios não têm concorrência no Brasil e tem um saldo, um déficit nas contas. Saldo negativo, tem dívida, não consegue se pagar. Ou seja, uma empresa que ela é sozinha em um país, não tem concorrência, não tem adversário e ela não consegue fazer lucro. Tem alguma coisa errada nisso aí, né? Então, serve a quem? A que interesse? Qual é o relevante interesse? E ainda, serviços que a gente vê que tem greve, atrasa, é caro pra caramba para você enviar as coisas pelo correio, demora para chegar. Ou seja, qual é o interesse de se manter? Então, a Constituição, o artigo 173, diz isso, que para o Estado, ou seja, o governo, o público, não importa se é a prefeitura ou o estado, aqui na Bahia, no seu estado ou o Brasil, ter uma atividade econômica, ter uma empresa, ele precisa ser imperativo de segurança nacional ou um relevante interesse coletivo. Só que não é isso que a gente vê, né? Virou cabide de emprego, virou lugar de propina e aí a gente vê isso tudo acontecendo aí. Então, muita gente está com os olhos fechados, não está vendo que essa história que está se repetindo de 80, ou de uma média de 100 em 100 anos, a moeda lastro mundial cai e se estabelece uma nova moeda. Tá? E a gente está chegando no fim desse período aqui com o dólar. O dólar já está chegando aí, a gente está em 2020, quase 100 anos. Né? A média aí no máximo é mais 10 anos, a gente vai ver uma grande revolução acontecendo. A quarta revolução industrial, a gente está chegando na era digital. Eu estou gravando um vídeo sobre isso, tá? Vou deixar aqui no card também, para mostrar que a moeda reserva mundial dos países vai mudar, vai deixar de ser o dólar e quem tiver antenado vai poder melhorar sua vida com isso. Tá? A próxima nação que poderia ser eleita aí para ter um pareamento, o lastro da moeda, né, no ouro e voltar a ser, seria a China, né? Só que a China, né, não tem na sua história uma credibilidade muito boa com essa história do socialismo, comunismo, da ditadura. Então os países não vão querer deixar a China como uma potência, ainda mais agora com essa história de vírus e tudo, né? A China seria eleita aí como a potência mundial, a moeda da vez aqui. Só que não acho que não foi à toa, tem um vídeo que eu explico sobre isso aí, esse vídeo dos bancos aí, né? A origem do Bitcoin, da criptomoeda.
se criou, ninguém sabe se é um grupo, se foi uma pessoa que atribuiu a Satoshi Nakamoto o Bitcoin, que é uma moeda descentralizada, lastreada, escassa, porque tem uma quantidade finita, né? Tem, se eu não me engano, 21 milhões de moedas, ou seja, tem uma quantidade finita, ela é escassa, e está aí hoje, um Bitcoin, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, está a R$ 119 mil, né? Mais de 21 mil dólares. Ou seja, veja como o dólar já está desvalorizado frente a essa potência, essa moeda digital que chegou com a tecnologia blockchain, que já está revolucionando o mundo aí. Então, se você não sabe nada disso, você está deixando a vida passar por cima de você. Você está perdendo oportunidades, tá bom? Então, aqui só para você ter uma ideia também o que acontecia antes, com o acordo de Bretton Woods, as pessoas tinham o hábito de poupar, de investir na bolsa, de fazer seu dinheiro crescer, né? Tinha sua educação financeira, e depois de 1971 se perdeu, né? Se perdeu isso. Hoje as pessoas não sabem nem o que é um investimento, o que é juros compostos, né? Não tem dinheiro, e quando tem dinheiro bota na poupança, né? Vou mostrar aqui o absurdo que a gente é no Brasil, não tem educação financeira nenhuma, né? Aqui é um gráfico que mostra o trabalho em horas para a pessoa investir na bolsa. Antigamente se trabalhava aqui a média de 20, 30 horas. 30 horas para você ir pegar um capital e investir em ações, investir em alguma coisa de renda variável. Depois de 1971, depois que acabou o Bretton Woods, o lastro do ouro aí, olha o que aconteceu. Hoje a pessoa precisa trabalhar muito, 100 horas, 120 horas para poder sobrar um dinheiro para investir na bolsa, né, de 1860 até 2020. Por isso que muita gente fala, deixa sobrar o dinheiro quando sobrar o dinheiro, e na verdade não vai sobrar nunca se você não parar agora e sacrificar uma parte para investir. Tá bom? Aqui, se você tiver uma ideia aqui, há muita gente que investe e ainda investe errado, porque não tem educação financeira. Isso aqui é um dado que eu peguei no LinkedIn, na distribuição do investimento no mundo. O Brasil, ó, apenas 1% da população brasileira investe. Investe em outros canais, em brokers, em corretoras, né? 99% do povo investe botando dinheiro em banco. Que é o pior tipo de investimento que existe. Colocando na poupança, que não rende nada, o dinheiro só desvaloriza. Na Espanha, tem aqui, ó, apenas 6% investe em brokers, corretoras, né, na indústria aí, de agente autônomo de investimentos, e 6% em outros canais, 12%. Né, então aqui vai ter aqui 82% aqui no banco. Na Itália, Alemanha, aí vem França, Coreia, né, Suécia, aqui, Suíça, Estados Unidos. Então, olha a diferença dos Estados Unidos. 90% das pessoas investem em brokers, né? Investimentos privados, corretoras, empresas privadas, empresa de multinível, de marketing de rede, né? Em investimentos diversos. Então, as pessoas correm aí através de outros canais e da indústria do broker. Aqui no Brasil é o contrário. Então, a gente está totalmente ao contrário dos Estados Unidos, né? 90% aqui investe de forma privada, autônoma, independente. 8% aqui outros canais e 2% em banco. No Brasil, 99% em banco. Então a gente tem muito a crescer no mercado de investimento. Por isso que está crescendo muito essa moda do trader. Inclusive eu fiz um curso para você que quer aprender a investir com broker, né, com home broker, a analisar o gráfico. Um curso voltado para iniciantes, que é o básico do trader para iniciantes. E você aprende tudo. O que é um candle, o que é um gráfico, a maior probabilidade de um ativo subir ou cair, seja no mercado de ações, na Bolsa de Valores do Brasil, com mini índice, seja no criptoativos, né, com criptomoedas, Bitcoin, ou no mercado Forex, de câmbio de moedas aí, tá bom? Finalizando aqui, dizer para vocês que muita coisa do que eu tenho aprendido, eu devo a uma decisão que eu tive de participar de uma academia do investidor privado, de uma empresa que é da Suíça, aí, né, a UgPay Group, que também tem o Andrei Krovatov, que é um russo, ele é russo, foi tido como uma das maiores celebridades russas do século, tá? Desenvolveu esse sistema NEW, que é a filosofia NEW, a nova evolução econômica do mundo, que é um programa de educação financeira com ação imediata. Você já aprende investindo, né? Que tem o programa é Crypto Unity Evorist, tem uma filosofia muito bacana, que é, como eu falei aí, a quarta revolução industrial. Tá? A gente não está na era da mudança, né? Estamos na era da mudança, não. A gente está mudando de era, é a era digital. E quem se antenar, quem começar a perceber essas mudanças do que é criptomoeda, blockchain, Bitcoin, esses investimentos, o marketing multinível, que é o negócio do século XXI, e muita gente não conhece, muita gente confunde com pirâmide financeira, com golpe. E por conta desse ceticismo, da falta de conhecimento, as pessoas deixam grandes oportunidades passar, tá bom? Então, eu vou deixar um vídeo aí também explicando sobre essa oportunidade de você participar da NEW, da nova evolução econômica do mundo, e mudar um pouquinho esse cenário aí, que é o que a gente espera, tá bom?
Então, agradecer a você pelo seu tempo. O vídeo ficou um pouco longo, mas é um histórico aí, é na verdade uma aula de história sobre a economia aí mundial, né? E o que levou de fato a gente a ter essa desigualdade, essa pobreza hoje no mundo e mostrar que é com o capitalismo sim, é com a boa competitividade, com a liberdade individual, com a competitividade, o empreendedorismo, com o investimento, a educação financeira que a gente vai dar a volta por cima, tá bom? Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, curiosidade, deixa o seu comentário aí e eu estou aqui para a gente fazer essa geração mudar. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.